Bom, olá pessoal, uma boa noite, já boa noite, né? A todos que nos acompanham. É uma alegria estar aqui nesse espaço novamente, na Rede Amigo Espírita, a quem nós agradecemos, né, pela oportunidade mesmo e pelo apoio de sempre, para trazer aqui as reflexões desta que é a equipe do Café com Espiritismo em português. A Larissa Chaves está aqui com a gente, o Gustavo Silveira, o Tárcio Rodrigues, e eu, William Jacob, nós quatro juntos aqui faremos algumas reflexões a respeito do tema que nós definimos hoje. Conheces a alegria de servir a um amigo? Então, quem já leu o livro Boa Nova sabe que essa frase está lá. É um livro maravilhoso. Vamos passar à vontade, vamos ver se o Gustavo e o Tarso se prepararam. Ó. Aí, o Tarso dançou. O Tarso vai levantar o Kindle. Aí, ó. Mas vale a pena, é bom divulgar aí, ó. É um livro maravilhoso. Eu reli, claro, esse capítulo hoje para o estudo e é impossível não ler e não se emocionar com vários dos capítulos que lá estão. Mas hoje nós focaremos muito aqui aí, Tarso, agora sim, ó, no capítulo 12, intitulado Amor e Renúncia, onde está essa belíssima frase. E é claro que a gente não vai ficar preso só ao livro. A gente sempre deixa isso muito claro, nós somos livres para trazer reflexões aqui de vários autores, principalmente, claro, Kardec, o próprio Evangelho vai nos enriquecer muito, Leon Denis, as obras de Kardec, as outras obras do Chico, de Valdo, enfim. Hoje nós teremos aqui um bate-papo, é um formato que a gente tem feito aí e que tem dado muito certo, porque não é só um fala e todos escutam, né? Então, um começa falando, depois o outro fala um pouco. Então, espero que vocês gostem. O nosso intuito é trazer aqui algumas reflexões para o dia a dia também, tentando extrair, então, desse capítulo 12, algo que nos auxilia a ser pessoas melhores. Eu preciso confessar para vocês aqui que o Boa Nova, ele me remete a um dos arrependimentos enquanto espírita. E eu sempre que eu falo Boa Nova, eu tenho que fazer essa meia-culpa aqui para não deixar outros repetir o que passou comigo. Eu demorei seis anos depois que me tornei espírita para ler esse livro. E quando eu li, eu falei, Jesus, por que eu demorei tanto? Então, não demorem. Se não leram, leiam, reflitam, meditem, porque Humberto de Campos foi genial. Eu digo que aqui nós vamos ter quase que uma ampliação do Evangelho. Nós vamos ter aqui relatos que falam dos bastidores do Evangelho, e o que nós já lemos ali que Mateus, Lucas, Marcos e João anotaram, se já nos encantam, imagine aqui também com Humberto de Campos, que vem enriquecer várias das passagens que às vezes estão lá de uma maneira, vamos dizer assim, não tão detalhadas, né? Por exemplo, Joana de Cusa é citada 2 vezes por Lucas, quase de passagem, não se tem ideia do que foi Joana de Cusa, e é Humberto de Campos que vai falar dela aqui no capítulo 15, que a gente vai ter a dimensão do que foi aquela mulher. Então, só cito Joana de Cusa porque é um capítulo que eu adoro, e, enfim, queria pedir a quem nos acompanha aqui para que compartilhem, né, essa live, enquanto ela acontece mesmo. Quem estiver no Facebook, é muito simples, tem lá o botãozinho compartilhar, você pode com um cliquezinho jogar para vários grupos, enquanto assiste a palestra, né? Não precisa nem sair. Quem está no YouTube aí também, dá rapidinho para jogar lá no WhatsApp, dá para jogar no próprio Facebook. Quem está no Facebook, outra sugestão que a gente deixa é compartilhar como sala de vídeo, porque isso vai para a sua linha do tempo e amigos seus que nem ficaram sabendo dessa live, ficarão sabendo e poderão acompanhar aqui com a gente. Bom, então, eu gostaria apenas de fazer esses recados iniciais e já passar a palavra para o Gustavo, né, Gustavo? Isso. E fará aí as primeiras reflexões a respeito do tema Conheces a alegria de servir a um amigo? Eu vou servindo uma palavra para você, viu? Já vai começar servindo, né? Mas você ressaltou 2 pontos que eu queria comentar antes de entrar propriamente no tema. O primeiro é realmente a genialidade de Humberto de Campos, né? O Tarso vai saber bem do que eu estou falando, mas a gente já viu essa obra, Boa Nova,
sendo elogiada por pessoas que refutam toda a obra da psicografia de Chico Xavier. Então, pessoas que não admitem a obra como algo sério ou algo que possa ser construtivo, elogiam o Boa Nova. Então, para a gente ter realmente a dimensão, pessoas que desconsideram Emmanuel, desconsideram André Luiz e o próprio Humberto de Campos, né, ressaltam realmente a beleza da obra Boa Nova, que quem quer que já tenha lido vai saber do que a gente está falando, e reforço o que o William falou, não deixe para depois. Se você tem a obra, tem ela disponível em PDF, tem ela no e-book, como o Tarso mostrou, leia, porque realmente Humberto de Campos, eu digo que essa obra, às vezes ela é um complemento do Evangelho, às vezes ela é uma linha de costura, que Humberto de Campos vai costurando alguns versículos e juntando alguns versículos do Novo Testamento, e realmente ela traz uma riqueza de detalhes, uma importância filosófica mesmo, né? Porque as respostas de Jesus, as narrativas aqui que Humberto de Campos colocou nessa obra, elas são, assim, profundas e densas no sentido filosófico, espiritual da coisa. E o William citou Joana de Cusa. Eu gostaria de começar refletindo em torno de como Humberto de Campos foi realmente genial, porque a gente vai lendo os capítulos e cada capítulo é um caso, cada capítulo é um episódio diferente, e parece que a escolha foi aleatória. A organização da obra, se a gente lê, às vezes rápido ou desatento, parece que ela foi aleatória. Mas eu já gostaria de iniciar assim, trazendo uma reflexão. Isso eu não estou afirmando nada, não estou afirmando que Humberto de Campos escolheu assim o assado, mas a ligação que existe entre os capítulos de 12 a 15, que é o da Joana de Cusa, que Humberto de Campos, que o William citou. No capítulo 12, então, que é esse, né, dessa frase magistral, dessa pergunta de Jesus a Pedro, Pedro indaga sobre a questão de transformar água em vinho, se isso não é favorecer a embriaguez, se isso não é favorecer festas mundanas, né? E aí a resposta de Jesus é: você conhece a alegria de servir a um amigo? Porque às vezes a gente fica muito preso às questões mesmas de convenções, de dogma ou de coisas que a gente segue sem saber muito porquê, e às vezes a gente esquece que a maldade está frequentemente nos olhos de quem vê, e aí Jesus ele rebate muitos questionamentos de Pedro para mostrar que em tudo há as coisas boas e tudo há o lado positivo, e a gente só tem que saber olhar. A gente vai ver maldade se tiver maldade, bondade se tiver bondade. Mas Jesus como que muda a visão do que é realmente pecado e traz a questão da renúncia, a questão de abrir mão por amor a Deus. E aí logo então no capítulo 13, Humberto de Campos traz de novo a questão da mulher a ser apedrejada, em que Jesus vai sutilmente modificando a visão do pecado de novo, como que trazendo a mesma ideia do transformar água em vinho, da gente ter que olhar isso com outros olhos, mas também da mulher que foi pega em adultério. Então, de novo, renovando a questão do pecado, para então no capítulo 14, a lição a Nicodemos, que é um capítulo magistral também, é um capítulo, tem que pôr numa moldura, mas onde talvez a resposta para Pedro, quando Pedro indaga, né, da questão da embriaguez e que Jesus estaria incentivando isso, uma festa mundana, talvez a resposta de Jesus poderia ser a mesma que ele dá a Tiago, ou a pergunta que ele faz a Tiago no capítulo 14, quando Tiago então indaga e Jesus diz a ele assim: também tu, Tiago, estás procedendo como Nicodemos? Qual o primeiro mandamento da lei? Não é o amor? O amor a Deus, o amor ao próximo? Então, como que num fio condutor, ligando o amor ao amigo, o amor aos pecadores ou os ditos criminosos, para então mostrar que o primeiro mandamento da lei é o amor,
não é o olho por olho, não é o dente por dente, para culminar no testemunho incrível e na história emocionante de Joana de Cusa. Então, Humberto de Campos como que traz um fio condutor a ligar 4 capítulos da obra, um complementando o outro, para finalizar no capítulo 15, trazendo um testemunho de Joana de Cusa que é, assim, eu que não sou de chorar lendo livro, eu vou falar que nesse capítulo é para mexer com qualquer um. Então é Humberto de Campos falando assim, se no capítulo 12 Jesus mudou a visão de pecado e defendeu renúncia, no capítulo 13 também, no capítulo 14 traz de novo a questão do amor, no 15 ele traz um testemunho, como alguém que aprendeu a lição, como que alguém que conseguiu, porque Joana de Cusa realmente abriu mão do próprio filho, né? Por amor a Cristo, por amor ao reino de Deus. Então, Humberto de Campos realmente foi criterioso na escolha da ordem dos capítulos e a gente, às vezes, não pode deixar de prestar atenção nisso. Mas o que eu queria já destacar aqui de começo, e aí já passar a bola para a Larissa, para o Tarso, para eles complementarem, é que a pergunta de Pedro é muito pertinente. Pedro está, eu diria assim, que quando eu li a primeira vez, né, e eu passei os olhos, fui lendo, quando eu terminei de ler a indagação de Pedro, assim, questões de segundos eu pensei assim, como que responde uma pergunta dessa? Porque é um questionamento muito justo, né? Jesus, ele inicia, vamos dizer assim, a primeira manifestação do seu apostolado na Terra é transformando água em vinho. Mas a resposta de Jesus é magistral, porque ela convida a gente a repensar sobre o que nós estamos seguindo. O que eu quero dizer com isso? Talvez a gente esteja seguindo regras, e aí a gente vira a gente põe uma pedra no lugar do coração, porque a gente está seguindo regras. Então, no dia que eu vou fazer tal coisa no centro, eu não posso fazer nada. Eu tenho que ficar em casa tranquilo, e se surgir um problema, eu tenho que fugir do problema. Calma, nós temos que repensar um pouco isso, porque o que Jesus pede de nós é o exercício do amor. Nós vamos exercer esse amor dentro da casa espírita, nós vamos exercer esse amor na rua, no local de trabalho, e às vezes isso vai pedir de nós que a gente evite, talvez, certos discursos, evite vamos dizer assim, certas crenças, que a gente passe por cima de algumas crenças nossas, para que a gente exerça o amor, porque o amor precisa ser superior, ele precisa ir além disso, né? Além de algumas questões nossas mesmo, né? Do dia a dia, das nossas relações. E aí isso me chama muito a atenção, porque às vezes a gente fica pensando muito assim, não, porque eu não posso fazer tal coisa, então eu não faço isso por ninguém. Então nós temos que ter cuidado, né? Às vezes isso vira um dogma, isso vira uma crença muito sem base, e sempre compensa abrir mão de algumas coisas em favor de um amigo, em favor de um familiar. Então talvez a gente pense assim, não, dia de quinta-feira eu vou para a reunião mediúnica. Falar, e se sua mãe estiver passando mal? Fala assim, o seu compromisso na reunião mediúnica é maior que o seu compromisso com a sua mãe? Então a gente tem que aprender a dosar isso, né? Como o caso do Chico, que uma mãe, depois do Chico ter atendido diversas mães que haviam perdido seus filhos, uma mãe chega já de madrugada no centro chorando que havia perdido o filho e que o filho tinha sido vítima de um acidente. E todo mundo esperava que o Chico fosse, então, dar uma aula, né, de causas anteriores das aflições ou causas atuais das aflições, porque aquela mãe estava desesperada e estava parecendo mesmo que precisava de explicações. E tudo que o Chico fez foi abraçá-la e chorar junto com ela. 15 minutos depois, ela fala assim, eu nunca me senti tão consolada. Então, a gente tem que ter um cuidado para que, às vezes, a gente tem que, como diz Kardec, né, mais do que compreender a doutrina, a gente tem que sentir a doutrina, para que a gente possa desenvolver essa empatia, né? Olá, queridos amigos.
Olha, esse capítulo aqui é um que eu já li tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, tá todo riscado aqui, porque quando eu travei contato com as informações que estão aqui anotadas, parece que houve assim uma mudança de paradigma dentro da minha cabeça e de uma forma muito pessoal. Porque o Gustavo citou esse lugar do Pedro, né? Essa pergunta que ele faz, a legitimidade dessa pergunta. E eu me sentia exatamente o Pedro. Exatamente o Pedro. Porque, imagina, ele estava voltando ali de um momento em que Jesus falou sobre a lei trazida por Moisés, a importância de seguir os mandamentos. Então, qual que é o raciocínio de Pedro? Poxa, entendi bastante. Inclusive, estou querendo levar isso aí muito a sério. Agora sim, não está batendo, porque você está falando, né, de toda a importância de seguir tudo isso, e aí tem uma partezinha da história em que eu acho que você não seguiu isso daí direito. Então, Pedro estava sutilmente dando uma cobrada na coerência de Jesus, querendo saber se pode haver exceção, não pode, né? Como que é isso? E eu me senti por muito tempo, mesmo antes de ser espírita, eu já tinha assim essa necessidade de entender a regra. Então a regra é essa, e aí eu ficava rígida na regra. Se a regra é essa, então eu não posso quebrar essa regra, eu não posso flexibilizar isso de forma alguma. Isso, inclusive, me trouxe algumas dificuldades no convívio familiar, principalmente depois que eu me tornei espírita, porque aí vieram novas regras, vieram novos mandamentos, novos códigos morais. E então, eu venho de uma família, eu sou de Salvador, Bahia, minha mãe está aqui acompanhando, meu padrasto está aqui acompanhando, e eu vim de uma família, gente, assim, de pessoas que festa é festa. Sabe aquele estereótipo que as pessoas têm do baiano, festeiro? A minha família é bem esse estereótipo mesmo. A festa não tem hora para acabar. E eu nunca me encaixei muito nessa realidade. E o que que acontece? Quando eu me tornei espírita, eu utilizei o fato de já não me identificar com a festa, com a bebida e com todo aquele contexto para me sentir um pouco melhor do que eles. Então, é como se eu distorcesse a proposta. E é um pouco isso o que o Pedro fazia em algumas circunstâncias. Ele entendia a regra, mas ele não entendia a proposta, porque a proposta está sempre para além da regra. A proposta transcende a regra, a ponto de você até poder quebrar a regra quando a proposta for diferente. E qual que é a proposta essencial? Como o Gustavo já falou, é o amor. Nós sabemos disso, a gente fala muito disso. Só que a gente, às vezes, abre mão do amor, abre mão da fraternidade pela regra. E se a gente for muito sincero consigo mesmo, sabe o que a gente vai descobrir? Que, em última instância, tem algum interesse pessoal nosso com aquilo. Porque no caso que eu citei pessoal, por exemplo, na verdade, independente da regra, eu já não gostava. Já não fazia parte daquilo que me satisfazia, não era a minha realidade. Então, eu me utilizava da regra para fugir de situações que eu não queria vivenciar. Só que quando eu fugia disso, do que eu estava fugindo? De um exercício de fraternidade, de convivência familiar. Porque, gente, qual que é o grande lance das lições vivenciadas e não apenas ensinadas por Jesus? Ele conseguia estar numa situação como aquela e manter a sua essência, manter a sua coerência pessoal, manter a sua integridade. Por que a gente aponta tanto as pessoas que fazem coisas diferentes, que não estão seguindo as mesmas regras que nós consideramos corretas? Porque, no fundo, a gente está segurando a vontade de fazer muita coisa que outras pessoas fazem. Quando aquilo está bem resolvido dentro da gente, o desejo de julgar e de apontar o dedo não é tão grande. Agora, quando aquilo não está resolvido dentro da gente, quando existem outras questões de interesse pessoal, de desejos e paixões que são represados ao invés de trabalhados, aí eu fico enlouquecido quando eu vejo alguém fazer algo
que não estar de acordo com aquilo que eu vivo ou com aquilo que a pessoa diz. E não é isso que acontece conosco no movimento espírita? Quantos de nós acabamos fiscalizando a vida do outro fora da casa espírita e dizendo que a pessoa não faz isso, que a pessoa não faz aquilo, e leva informação para o dirigente, para o coordenador: olha, fulano está fazendo isso, fulano está fazendo aquilo, eu vi fulano não sei aonde. E então nós vamos repetindo esse comportamento de nos preocupar muito mais com o exterior, muito mais com as aparências e pouco com a essência, pouco com o que verdadeiramente importa. E foi tão importante para mim porque eu ficava o tempo inteiro tendo uma família que tem um comportamento que é diferente do meu e me sentindo o tempo inteiro no dever de julgar, de apontar, de dizer isso não é legal, não é assim. E olha que as pessoas nem são espíritas. Quando eu li esse capítulo e ele revolucionou tanta coisa aqui dentro, que eu percebi que eu posso estar com as pessoas que eu amo, conversar com as pessoas que eu amo, sem precisar fazer tudo o que as pessoas que eu amo fazem. Então, existe uma grande diferença entre colocar a fraternidade, a amizade, a alegria de servir a um amigo em primeiro plano, ao invés do julgamento, ao invés da crítica, ao invés do orgulho e da sensação de falsa superioridade. Eu posso abrir mão de tudo isso sem abrir mão da amizade, sem abrir mão do convívio familiar e sem também abrir mão daquilo que eu quero para a minha proposta. Então, a gente não precisa fazer igual ao outro, mas a gente precisa respeitar as escolhas do outro, respeitar o momento do outro, entendendo que nós também estamos caminhando nas nossas escolhas, nos nossos desafios íntimos. E quanto mais a gente faz isso, fica mais leve para todos. O convívio fica melhor para todos, podem ter certeza. Passo a bola para os meninos agora. Acho que eu vou me unir aí a Larissa no comentário da família, porque a minha família, eu acho que ela tem uma ascendência de Zebedeu. Eles dizem que os filhos de Zebedeu eram filhos do trovão, né? Então, a minha família, ela é assim, meio de ascendência italiana, de falar muito alto, de fazer muita bagunça também. E, sinceramente, eu acho até interessante, porque, assim, acaba sendo um movimento e uma alegria, né? Que é justamente, eu acho, que essa proposta que Jesus vem mostrar nessa resposta que ele dá ali no Boa Nova para Simão Pedro. E é interessante, assim, eu gosto muito também de analisar esse retrato que Humberto de Campos traz sobre os discípulos, né? Os discípulos ali, porque a gente às vezes lê o evangelho da Bíblia mesmo, os evangelistas, e às vezes a gente idealiza os discípulos como santos mesmo, né? Como inalcançáveis, inatingíveis. E aí Humberto de Campos vem trazer esse retrato de Pedro muito transparente e até teimoso muitas vezes, né? E esse retrato ele é tão fantástico porque ele cria uma figura de discípulos alcançáveis, né? Discípulos que são tão imperfeitos quanto nós somos, né? Então, assim, o caminho ele não deixa de ser aquele caminho de santos que a gente nunca ia alcançar. É um caminho possível e até muito provável, né? De que em uma encarnação nós consigamos dar esse bom exemplo como os discípulos deram dessa transformação em vida, né? E aí Pedro tem sempre esse olhar ali de questionar, né? É quase o olhar de uma criança mesmo, né? De perguntar os porquês das coisas, né? E de querer entender, né? Não ficar só ali no nível de uma aceitação, de uma fé cega, como a gente comenta muitas vezes. E aí ele questiona, né? Jesus, mas se você diz que não é para estimular a embriaguez, a gula, a comilança, então como que eu concilio esse ensinamento agora de que você inicia ali a sua tarefa com a transformação da água em vinho? Como que eu concilio isso, né? E como que eu não coloco isso dentro de um estímulo à embriaguez, né? E aí Jesus parece que
está respondendo outra pergunta, né? Porque a gente até assusta, né? Quando ele diz, conheces a alegria de servir um amigo? Parece que é aquela pergunta assim, né? Parece que você não entendeu os princípios, Pedro, né? É aquilo que a gente diz de aplicar a regra sem entender o princípio, né? Porque a gente, como humanidade, a gente percebe, principalmente com a história dos hebreus, né? O quanto eles transformaram essas leis divinas, essas leis morais, em normas, né? De conduta, né? O quanto eles tentaram criar uma codificação mesmo, né? Se eu fizer isso, tá certo. Se eu fizer aquilo, tá errado. E não funciona bem assim, né? Porque na medida em que a gente apura, desenvolve o nosso senso moral, a gente vai percebendo que é uma bússola interna que a gente constrói, né? E essa bússola vai guiar a gente pelo nosso caminho. Não tem como a gente pegar a bússola do outro e colocar ali dentro da gente, né? Então, assim, cada um tem que construir a sua bússola própria, e essa construção é uma caminhada, né? E aí, já entrando até no texto do Boa Nova, quando Jesus diz que os afetos d'alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus, ele já está querendo dizer também que esse afeto, essa alegria de servir, ela é uma construção dessa bússola moral dentro da gente, né? Porque às vezes a gente pensa em senso moral e a gente pensa no moralismo, né? De dizer certo, errado, certo, errado. Não, às vezes o senso moral é justamente essa capacidade de amar e de servir, como Jesus expõe ali para Pedro, né? Mas eu pulei aqui e eu acho muito interessante também um outro comentário que já fizemos no nosso grupo do WhatsApp mais cedo, que Jesus, ele diz que as bodas de Caná, na leitura do texto, foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Então, olha que interessante, um comentário que nós fizemos mais cedo. Jesus inicia ali os seus trabalhos, as suas exposições, os seus exemplos, as pregações e os milagres, né? Com a transformação da água em vinho, numa festa, numa celebração de alegria, né? De congregação ali de familiares, de amigos, justamente para nos mostrar que o intuito dele, do reino de Deus nos corações, era bem o da alegria mesmo, o do bom ânimo, né? Que ele sempre nos traz. E aí, já fazendo um contraste, né? Do início com o fim, para a gente ter essa percepção, né? Porque o capítulo ele se intitula como Amor e Renúncia, né? Porque Jesus não pedia nada em troca desse amor, né? Tanto que ele começa a instituição do reino de Deus, transformando a água em vinho para oferecer a alegria para os homens. E o que os homens oferecem de volta para ele? A crucificação, oferecendo o vinagre da amargura, né? Então, quanta ingratidão nós não pagamos ali o amor que Jesus nos deu. Então, é um lapso de amor e renúncia que Humberto de Campos começa a abordar ali para a gente e fazer um retrato desse princípio, né? Desses princípios que estão por trás da Boa Nova, né? Passo a bola aí de volta para o William, ao Gustavo. Deixa eu só fazer um comentário rapidinho, tá? Estou com essa questão do vinho, e há uma coisa que eu li na Revista Espírita, a Larissa pode até, né, falar aí, mas há uma coisa que eu li na Revista Espírita uma vez que me marcou muito, e depois que eu li isso, eu comecei a olhar as atitudes de Jesus de um outro ponto de vista, que é uma mensagem que está em fevereiro, da Revista Espírita de fevereiro de 1868, há uma mensagem dos Messias, e ele começa dizendo que os Messias são seres superiores da criação, que atingiram uma perfeição que os tornam infalíveis dali em diante e acima das paixões humanas, mesmo na encarnação. Então, se você olhar da perspectiva de que Jesus é um espírito infalível e acima das paixões humanas, mesmo na encarnação, não dá para pensar, por exemplo, que ele perdeu tempo. E quando a gente olha sob essa perspectiva da questão de transformar água em vinho, é interessante observar também que a água muitas vezes representa um elemento material.
e o vinho vai representar a parte divina, né, ou o próprio Deus. Por quê? Porque o vinho tem uma característica interessante, que é quanto mais o tempo passa, melhor ele fica. Então, o vinho traz mesmo, durante todo o Novo Testamento e até mesmo no Antigo, a videira, né, o vinho, traz essa representatividade do divino, né, e a água como da representatividade material, como, por exemplo, no diálogo com Nicodemos, né, nascer da água e do espírito, como que dizendo que nascer da matéria e do espírito, né, precisa reencarnar. Então, Jesus transformar a água em vinho. Claro que tem ali, né, a questão do servir ao amigo e de manter a festa e obedecer a Maria, né, porque foi Maria que chega e fala, mas também é esse ensinamento, né, de que Jesus chega e transforma o material no divino, o elemento material no elemento divino. Bom, só queria fazer aqui uma colocação que eu esqueci no começo, que é falar do Café com Espiritismo. Quem quiser fazer parte, o Zé Aparecido vai jogar depois no chat aí, o link, é só clicar nele e será redirecionado para um dos 16 grupos no WhatsApp. Hoje nós somos aí, somando o WhatsApp, Telegram e Spotify, praticamente 4.000 pessoas recebendo diretamente um conteúdo diário. Apenas ali pela manhã a gente joga um áudio, e um áudio que vai ali de 4 a 5, 9 minutos no máximo, com reflexões a respeito de um trecho de alguma obra espírita. Então lá nós estudamos Kardec, Leon Denis, algum dos espíritos que manifestaram através do Divaldo, do Chico. Eu levei reflexões do Adeilson Salles, do André Trigueiro. Então quem quiser fazer parte, é só clicar no link que será redirecionado. Eu vejo que muitos mandando aqui os seus relatos pessoais no comentário, dizendo que já recebem. Então agradeço, né, que estão aqui acompanhando com a gente, e aqui, eu, Tarsa, Larissa e o Gustavo, que gravamos em português. Nós temos algumas pessoas, né, no grupo que traduz esse conteúdo para o espanhol, e que já chega a quase 500 pessoas, e nós temos também um grupo de tradutores que traduzem isso para o francês. Nós temos aí já praticamente 200 pessoas recebendo a tradução em francês. Então, a gente só tem a agradecer a todos. E o Gustavo, quando falou da Revista Espírita, se dirigiu especialmente a Larissa. Eu vou aproveitar também para divulgar que a Larissa faz um trabalho espetacular, quase uma pioneira, assim, para não dizer que ela é uma pioneira, e foi isso que me chamou a atenção quando eu fiquei sabendo do trabalho dela, de estudo da Revista Espírita. Então, quem quiser acompanhar, é só ir lá no YouTube, Inspiração Espírita, e aí lá tem a playlist organizada lá por ano. Então fica a sugestão de estudo. E é importante destacar o ponto que o Tarso colocou e o Gustavo complementou muito bem, que é a simbologia por trás das bodas e do próprio vinho. Porque eu também sou Simão Pedro. Eu sou desse time aí. Fala, puxa vida, você vai dar bebida alcoólica para alguém? Porque se a gente leva isso ao pé da letra, de que eu posso fazer tudo para ter a alegria de um amigo, daqui a pouco alguém me pede uma alta dose ou uma pequena dose de uma droga ilícita, e para ver a alegria momentânea dele, eu vou dar tudo o que ele pede. Alguém que me pede um veneno para cometer um suicídio, num sentido muito extremo da palavra, então para ver a alegria do outro eu vou dar. Então aqui é necessário extrair o símbolo por trás da palavra, por trás da passagem. Não à toa Jesus se apresenta ali no primeiro evento, digamos assim, numas bodas, meio que simbolizando a sua união, né, com todos nós, com o planeta, com a humanidade, como nós tivemos as bodas, ou um casamento, fazendo parte de várias parábolas. Parábola das 10 virgens, por exemplo. Simbolicamente, ali aquele noivo é Jesus, né, que chega e os amigos do noivo vinham na frente anunciando a sua chegada, são os profetas. É anunciando as bodas de Jesus com a humanidade. Então nós temos em várias outras passagens essa figura de Jesus sendo o noivo, mas ali é diferente, porque ele não era uma parábola, ali era um acontecimento, mas que ainda assim traz em si uma simbologia muito grande, que é a do servir. Imagine num evento, um congresso, por exemplo,
de repente cai a energia. E chega um outro amigo e fala, não, fica tranquilo que eu tenho a condição de restabelecer essa energia aqui em 10 segundos. Eu, como organizador de evento, ia ficar numa alegria. Meu Deus do céu. Porque pensa, numa festa de casamento, o vinho acaba. Então, imagine, isso é uma questão para imaginar até fisicamente, a alegria dos noivos. Quando Jesus, de certa forma, resolve o problema. Ainda bem que estava por aqui, né? Então, e a gente, quando serve um amigo, experimenta uma alegria que a gente não consegue nem descrever. Então, esse é um tipo de felicidade que a gente tem lampejos quando serve de verdade a um amigo. E a gente pode trazer então uma frase de Leon Denis, vinculando felicidade, que é quando ele escreve assim: o segredo da felicidade é amar. Então a gente sabe que muitos e muitos filósofos, pensadores escreveram e gastaram muitas tintas aí tentando descrever felicidade. Leon Denis fala: o segredo da felicidade é amar. E aí a gente lembra de Emmanuel, quando vai dizer que amor é serviço ao semelhante. Agora você vincula aqui que o segredo da felicidade é servir o semelhante. Tirando o verbo amar e colocando a definição de amor, ou uma das definições de amor, que Emmanuel nos traz. Então, quando a gente serve, nós estamos amando. E quando eu amo, eu sou feliz. E aqui nessa passagem, amor e renúncia, porque não dá para ser feliz e não dá para amar verdadeiramente sem renunciar. Leon Denis trabalha isso de uma maneira magistral nas suas obras, em especial lá no livro O Problema do Ser e do Destino, na sua última parte, e também no Depois da Morte, também na sua última parte. Então, a renúncia, quem é capaz de renunciar a si mesmo, é uma marca daquele que está de fato amando. Claro que sem se descuidar do amor próprio. E um exemplo que eu trago aqui, que me veio à mente, a gente precisa compreender a grandeza dessa parábola, é a parábola do filho pródigo. Que quando o filho retorna para casa, e o pai faz o quê? Serve um amigo. Um amigo que ali tinha condição de filho. Mas ali o pai, ao mandar matar um novilho cevado, ao colocar o anel, calçar sandálias, vestir a túnica e acolher aquele que estava perdido e foi recuperado, que estava morto e reviveu, o pai experimenta uma alegria que o filho egoísta não era capaz de compreender. Porque é uma questão de maturidade. O pai estava preocupado única e exclusivamente com servir, com a alegria que só ele podia experimentar. E como o filho egoísta não tinha aquela sensibilidade, aí ele começa a se revoltar com o comportamento do pai. Então a parábola do filho pródigo, acho que ele é um exemplo também dessa alegria que a gente sente ao servir a um amigo. Eu fiquei aqui pensando, né, para a gente... Vamos caminhando para outra, porque tem praticamente duas partes nesse capítulo, né? Amor e renúncia, duas etapas. E eu estava aqui pensando, eu gosto muito de visualizar as cenas na mente, a situação de Pedro. Pedro, imaginemos, né? É uma outra época, é um outro contexto, e ele estava ali, como o Tássio comentou, tentando assim entender quais as regras a seguir. Então, Jesus vem de todo o ensinamento de seguir as leis, bababá. Daqui a pouco vem com o ensinamento sobre... Olha, Pedro, tem uma certa flexibilidade nisso, né? A gente precisa saber o momento em que é necessário ser flexível, servir a um amigo, e o momento que não. Aí Pedro deve ter pensado, ok, né? Nova regra. Aí anotou lá na mente. E aí vem não passa tanto tempo assim, desde essa conversa do conheces a alegria de servir a amigos, os afetos da alma são laços, como é que diz? Que nos conduzem a Deus. Aí Pedro, ok. E aí está Jesus dando um novo ensinamento, dizendo que para ser seu discípulo era necessário colocar o amor a Deus acima até mesmo dos laços materiais de pai, mãe, filho. Aí, Pedro, peraí, mestre, agora eu não entendi nada de novo.
Agora o senhor complicou. Quando eu começo a entender, não, então tudo bem, tem as regras, mas se eu preciso servir a um amigo, então eu posso renunciar, mesmo diante da ingratidão, o que importa é servir, o que importa é amar. Quando Jesus coloca essa nova questão, eu imagino que Pedro falou assim, acho que eu vou desistir, né? Tá muito complicado esse negócio. São muitas nuances. E eu lembro do meu sentimento na época de escola, que talvez muitos aqui tenham passado. Sabe quando um professor está explicando uma coisa muito complexa? No meu caso, coisa complexa significa aula de exatas, né? Eu sou totalmente de humanas. Então o professor está lá explicando. Aí você, nossa, tô acompanhando, tô entendendo. De repente, o professor coloca mais algum elemento e você fala, nossa, agora não foi não, agora eu achei que eu estava, mas não vai dar para ir. É mais ou menos isso que acontecia. Porque, gente, relacionamento humano é complexidade. É complexidade. Existem muitas nuances. E quando a gente está conversando, às vezes, com uma pessoa que está conhecendo a doutrina espírita, é muito comum que a gente entre nessa questão do Pedro, da generalização. Então, por exemplo, a pessoa lê uma história que trata de uma situação em que a pessoa fez alguma coisa e aí na encarnação seguinte ela vai vir sem um braço por conta daquilo que fez. Aí o que a pessoa entende? Ah, entendi. Então toda vez que a pessoa fizer tal coisa ela vai vir sem um braço. E aí começa um tipo de generalização que não corresponde à realidade. A gente começa a olhar as pessoas e as situações e querer colocar tudo assim em caixinhas, como se o ser humano fosse simples dessa forma. E na verdade a coisa é muito complexa. Numa mesma situação, pode coexistir mais de uma verdade. São muitas as variáveis a serem conjugadas e nesse plano nós não temos acesso a todas elas. A nossa visão é muito limitada. E aí Jesus, na tentativa de deixar mais clara aquela situação a Pedro e sair dessa coisa de é isso ou aquilo, então olha só, ou você ama ou você odeia, você sempre vai colocar Deus. Olha a resposta de Jesus que eu queria ler para vocês. O evangelho, continuou o mestre, estando o apóstolo a ouvi-lo atentamente, não pode condenar os laços de família, mas coloca acima deles o laço indestrutível da paternidade de Deus. O reino do céu no coração deve ser o tema central de nossa vida. Tudo mais é acessório. A família no mundo está igualmente subordinada aos imperativos desta edificação. Aí vai ter alguém assistindo, como Larissa de vários anos atrás, que vai dizer assim, agora eu entendi. Então, quando eu tiver um compromisso com a minha família, qualquer coisa, ó, desmarco tudo, vou fazer lá live de manhã, de tarde, de noite, casa espírita bombando, porque primeiro vem Deus, depois vem a família. Gente, é preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir para a gente entender as mensagens. Senão a gente sai de uma generalização e vai para outra. Porque olha só, será que quando eu preciso estar num templo, ou estar numa palestra, ou estar fazendo algo para estar em conexão com Deus? Ou será que isso é uma forma exterior de trabalhar ou de demonstrar uma questão que é muito mais interna? Colocar Deus acima de tudo, renunciar até mesmo aos laços materiais, não significa que a gente vai abrir mão das nossas responsabilidades na família, com os afetos da nossa alma, para estar apenas nos dedicando ao aspecto religioso. Isso é uma confusão que a gente acaba fazendo. Mas a gente precisa, na verdade, buscar essa conexão dentro de nós mesmos, para que, inclusive, a gente saiba discernir na vida prática, no trabalho, na vida familiar, na amizade, qual a vontade de Deus. Esse é o grande lance, esse é o grande ponto sob o meu ponto de vista. Porque muitas vezes a gente
não sabe qual a vontade de Deus ao nosso respeito. Qual a vontade de Deus em relação à nossa vida, à nossa caminhada? E vamos, então, sendo guiados apenas pelos laços da matéria, apenas pelas informações materiais que temos das situações. Quando, se nós nos resguardássemos um pouquinho, buscássemos, antes de qualquer coisa, esse contato, afinar o instrumento, como diz a música, ou voltar ao nosso templo interno abandonado, como diz Alta de Souza no poema Mensagem Fraterna, encontraríamos sempre dentro de nós, no silêncio interno, as respostas de Deus ao nosso respeito, a respeito da nossa família, a respeito das questões materiais. Quando Joana de Cusa dá o seu testemunho e ela é morta juntamente com o seu filho, em outros registros consta que inclusive é mais de um filho, e o seu filho pede que ela abjurasse de qualquer forma, ali ela estava colocando Deus acima, mas isso não quer dizer que ela não estava ligando para os familiares, que ela não estava nem aí para os filhos. Foi um sacrifício, porque Jesus já havia avisado para ela que chegaria o momento do testemunho. Houve um momento anterior em que ela quis abandonar tudo para seguir essas palavras, abandonar tudo para colocar Deus em primeiro lugar e seguir Jesus. E ela queria abandonar a família, abandonar a Cusa, abandonar tudo. E Jesus falou, não é o momento. Não é essa a vontade de Deus ao seu respeito. Vocês entendem como a regra não é simplesmente, abandona, segue Deus, segue Jesus, segue essa religião. A grande chave é qual a vontade de Deus ao meu respeito, nesse momento. Então, existirão momentos que a vontade de Deus é que a gente dê mais atenção à nossa família. Existirão momentos em que a gente vai precisar privilegiar a nossa casa. Em outros momentos, precisaremos privilegiar o nosso trabalho. E em outros momentos, a vontade de Deus é que nós privilegiemos as atividades religiosas. Cada momento da vida, Deus poderá nos pedir coisas diferentes. E se estivermos realmente afinados para captar a vontade de Deus ao nosso respeito, conseguiremos renunciar aos desejos da nossa personalidade passageira, aos desejos da matéria, aos desejos, inclusive, dos nossos familiares, para que se cumpra, acima de tudo, a vontade de Deus. Passo a bola. Larissa, isso que você estava falando aí, parece que as mesmas situações, ora pedem uma coisa, ora pedem outra, né? E daí que a gente não pode também confundir lei de Talião com lei de causa e efeito, porque na lei de Talião o efeito é determinado pela causa, e na lei de causa e efeito nem sempre é assim. Há inúmeras variáveis que, às vezes, uma mesma causa dará efeitos diferentes, mas isso que você estava comentando, né, de ora Joana de Cusa tem que ser obrigada a ficar com a família, ora ela abjura, ou vamos dizer assim, ela abre mão da própria família para ficar com o reino de Deus ou com Cristo. Isso me lembra Francisco de Assis, que no começo ali da conversão de São Francisco, quando ele está nesse processo de, vamos dizer assim, morte do homem velho para nascer o homem novo, ele se pega num conflito que ele quer se doar, mas ele ainda sente uma repulsa, né? Ele sente uma repulsa pelos deficientes, ele sente uma repulsa pelas pessoas que vivem na rua. Ele quer fazer, mas ele é como se ele sentisse uma aversão, até mesmo, vamos dizer assim, vou usar uma palavra forte, mas um nojo mesmo, assim, né? Dependendo do caso. E aí ele meio que vai se forçando a acostumar com aquelas situações, mas aí chega um ponto em que há uma senhora com uma deficiência, que eu não compensa mencionar, mas uma deficiência tal aqui, e começam a dizer para São Francisco que se ele insistisse nesse plano dele de seguir Jesus como ele queria seguir, que ele ficaria como aquela senhora. E ali na mente dele vem uma repulsa gigantesca, e ele fala assim, nossa, eu não quero de jeito nenhum
vou ficar igual a essa senhora. E então ele entra descreve-se mesmo uma obsessão de achar que vai ficar como aquela senhora, né? E em determinado momento ele vai então para uma pequena igreja, e enquanto no seu momento de oração ele ouve uma voz que se atribui, e eu creio também que seja a Jesus, em que ele diz assim: se você quiser me seguir, você vai ter que aprender a amar tudo que você despreza e a desprezar tudo que você ama. É uma inversão de valores. É onde eu sou convidado a... O que você despreza? Eu desprezo a minha família, então é ela que você tem que aprender a amar. É aprender a amar tudo que eu desprezo e desprezar talvez tudo que eu amo. Porque o caminho com Jesus é outro, né? O caminho com Jesus é além do óbvio, às vezes é um caminho que a nossa razão mesmo não vai conseguir abarcar. Então, frequentemente, eu comecei a pensar assim: eu estou indo para o centro por quê? Porque eu amo estar no centro e quero livrar da minha família? Então, se eu quero me livrar da minha família, talvez é com ela que eu tenho que ter é ela que tem que ser minha prioridade máxima. Que é a que Joana de Cusa procura o Cristo. Ela quer se livrar do marido. Ela tá doida para Jesus falar assim: vem, né? E larga o marido. Aí o que Jesus faz? Não, contrário. Vai pro marido. E aí vive o evangelho com ele. Mas quando ela tá naquele ímpeto, né? Nega Jesus e fica com o filho, ela então deixa o filho e segue Jesus. Porque é a mudança, é a inversão de valores que Jesus provoca, né? Não é a paz, é a espada. Essa luta íntima em que a gente tem que realmente aprender a amar o que despreza, para então desprezar o que a gente ama, no sentido de que frequentemente a gente ama as coisas da terra mesmo, né? Frequentemente a gente ama, às vezes, uma festa, a gente ama a diversão, a gente ama a preguiça. Então a gente tem que, com Jesus, há essa inversão de valores, né? Mas o que eu queria chamar a atenção aqui, pegando um pouco do comentário do William também, sobre a questão da renúncia, é a importância que talvez esse episódio tenha tido na vida do próprio Pedro. Porque lá no Paulo e Estevão, no capítulo 5 da segunda parte, a gente vai ver um momento assim, crucial para o cristianismo, que é assim, Paulo chega na igreja de Jerusalém e vê Pedro acolhendo, vamos dizer assim, os circuncisos, né? Os que passaram pela circuncisão. E o Paulo acha isso um absurdo, porque ele fala assim: isso aqui você está deturpando o cristianismo. Então você tem que expulsar esse povo daqui e acolher só os excluídos. E aí o Pedro se vê realmente num conflito muito grande. E aí o Paulo, com toda a sua energia e com toda a sua, vamos dizer assim, a sua fé, ele tenta expor o assunto em público. Então, no meio de uma palestra, ele vai para começar uma palestra e, de repente, ele expõe Pedro a uma situação muito difícil, porque ele acaba exibindo o assunto como que condenando o próprio Pedro. E ali, Pedro, é interessante ver que ele primeiro faz uma prece, né? Mentalmente ele começa a fazer uma prece, pede inspiração, só desviar a calma de Pedro, né? Olha a calma do Pedro, o Pedro que era vamos dizer assim, às vezes o que dava a primeira resposta, o que era o mais ansioso, o mais, vamos dizer assim, acelerado, ele se acalma, faz uma prece, pede a inspiração. Como responder a Paulo naquele momento, né? Porque o Paulo tinha suas razões, mas ele também tinha as dele, então estava complicado. Ele faz uma prece, e aí Emmanuel então narra aquela cena em que Pedro vê a cruz de Jesus, né? Como que vendo que Paulo com o Tiago, que era o que estava trazendo essa questão da circuncisão para dentro do cristianismo, eram como se fossem as duas partes da cruz, mas que se encontravam para sustentar o equilíbrio da coisa, né? E aí o Pedro, num exemplo lindo de renúncia, ele se levanta, todo mundo, porque ali Barnabé já tinha entrado na briga, né? Já estava uma loucura. Pedro se levanta, todo mundo fica olhando, e ele fala assim: o Paulo está certo, continuemos o trabalho. E aí o Emmanuel fala assim: graças a Deus que Pedro fez isso,
porque ali talvez iria ser um rompimento do cristianismo, e talvez hoje nós teríamos o cristianismo de Pedro e o cristianismo de Paulo. Mas como Pedro abre mão em prol de um amigo, ou abre mão em prol de um ideal maior, essa renúncia de Pedro de não querer se justificar, porque frequentemente a gente quer se fazer entender, né? A gente quer ser compreendido, a gente quer ser entendido e aceito. E às vezes nesse ímpeto a gente briga, a gente discute, mas a questão toda é que a renúncia em prol de algo maior, né? A renúncia em prol da união, a renúncia em prol do cristianismo que estava nascendo. Então, assim, aquele momento que o Emmanuel fala que poderia ser a divisão do cristianismo, não virou, não por conta de Paulo, com todo o respeito que eu tenho a Paulo, porque não dá para negar, né? O Tarso está até bravo ali. Com todo o respeito que eu tenho a Paulo, mas não por Paulo, mas por Pedro. Pedro que resolveu abrir mão dos pontos de vista, se redimir, se resignar, melhor dizendo, se resignar para que aquela relação com Paulo, que era tão importante, que ela não se perdesse. Eu não posso nem defender, né? Porque se Jesus falou, bom é meu Pai, né? O que eu vou falar, né? E você comentando, eu lembrei de quando Jesus aparece para Pedro e a fala dele, né? Pedro, tu me amas? Amo. Pedro, tu me amas? Se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Então, Jesus traz um ensinamento nesse momento para ele, justamente de conciliação, né? Ele torna Pedro ali um conciliador. E Pedro, justamente, o combativo, né? O que era pedra, o duro. Humberto de Campos tem vários outros livros que mostram relatos de Pedro, assim, massacrando as pessoas a título da verdade, né? E aí, eu até me lembro daquele filme Dois Papas, né? Aquele filme que há um diálogo lá entre o Bento XVI e o Papa Francisco, e aí o Papa Francisco fala com ele assim, né? A verdade, ela é imprescindível, mas sem amor, ela seria impossível de ser entendida e assimilada, né? Então, eu acho que quando Jesus fala isso para Pedro, de apacenta as minhas ovelhas, vamos colocar com outra palavra, concilia, né, as minhas ovelhas, talvez ele esteja justamente ditando ali para ele um novo princípio, né, de que a gente tem que ser combativo, a gente tem que ser enérgico, mas é preciso estabelecer uma hierarquia de valores, né, porque a mensagem não é de violência, né. Jesus veio trazer a espada, né, justamente para que haja a separação e que haja a transformação rápida, mas não é uma espada de violência, né, é uma espada simbólica de transformação. Tanto que, quando Pedro corta a orelha do soldado que vem prender Jesus, o que Jesus fala para ele, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Justamente para ele entender que não precisa de violência para essa transformação, né? E isso casa muito com o que a Larissa falou, de que muitas vezes a gente, os discípulos ali naqueles momentos, eles viam um ensinamento, recebiam um ensinamento de Jesus, e aí eles colocavam aquilo ali como uma lei, e aí aquilo ali ia para um extremo, né? Aí eu me lembro, vale muito a leitura do capítulo 23 do Boa Nova, quando Jesus se encontra com Zaqueu, porque os discípulos, eles estão numa briga com aquela frase do mais fácil deixa eu procurar aqui, peraí, está aberto aqui, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no céu. E aí eles transformaram essa frase num tratado de pobreza. Aí eles disputavam assim, eu tenho uma camiseta só, uma túnica só. E aí o outro falava, você tem duas, então você não entra no céu mais, né? E aí Jesus, junto com os discípulos, vai até Jericó, e aí lá tem Zaqueu, né, que ele pede para descer da árvore, e aí o Humberto de Campos mostra, Jesus dá o braço assim para Zaqueu, e Zaqueu ali, um chefe dos publicanos, né, mal visto por eles, né, pelos pobres, e aí Jesus anda de mão dada ali com Zaqueu, e os discípulos olham e falam, meu Deus, o mestre agora ficou doido, né, porque
ele fala para a gente ser pobre, né? Fala para a gente ajudar os pobres. E agora ele está dando razão para um rico, andando de mão dada com o rico, né? Que sentido faz isso? E aí o Humberto de Campos vem mostrar ali que é nesse momento que ele apresenta a parábola do mordomo fiel, que é justamente esse servir também com as riquezas materiais, né? Porque muitas vezes a gente pega um ensinamento e leva para um extremo e acha que é para combater o outro, né? Quando, na verdade, Jesus está só tentando mostrar para a gente uma hierarquia de valores, né? E uma frase que me chamou muita atenção nesse capítulo, que para mim fica como lição assim para a gente, quando Jesus fala assim para Pedro: a capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um tesouro. Ou seja, a capacidade de amar já é um tesouro, já é uma conquista que a gente faz. Tem aquela fala lá no Evangelho de João, né? Fala de Jesus: os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, assim, não é por saberem muito, não é pela casa espírita que eles frequentam, não é por ser mais bonito, ou ser isso, ou ser aquilo, é por muitos se amarem. Então, esse elemento de coesão, né, que Jesus pede para Pedro, que ele mostra nesse ensinamento. E eu encontrei uma frase do Leon Denis lá no Problema do Ser e do Destino, no capítulo que o William citou, lá no finalzinho, sobre o amor, que ele diz assim, que para mim, assim, foi um exemplo muito prático e claro, né? Ele diz assim, ó: o amor refina a inteligência, alarga o coração, e é com a soma do amor acumulado em nós que podemos medir o caminho que percorremos em direção a Deus. Então, olha que interessante, Leon Denis está nos trazendo ali uma métrica de desenvolvimento, de evolução espiritual, totalmente em acordo com o Evangelho de João, né? Não é por nada, é pela quantidade, é pela qualidade do amor que a gente é capaz de ofertar ao próximo e a Deus, né? Que nós medimos o caminho que já percorremos nessa caminhada de encontro a Deus. Bom, e é interessante a gente trazer também aqui a questão do servir a um amigo, e agora colocando esse amigo como sendo o próprio codificador, que é alguém que foi escolhido para vir com essa tarefa grandiosa, com essa missão que a gente não... Eu acho que a gente ainda não consegue enxergar qual é a função ainda do Espiritismo. Pelo menos, talvez, tem hora que eu tenho dúvidas assim. Será que eu já compreendi qual que é a missão da doutrina? E saber que um indivíduo foi escolhido para tudo isso. Allan Kardec veio com essa missão. E eu não poderia deixar de citar aqui o episódio do codificador, que num dado momento em que ele, fazendo as suas viagens pela França e também ia de vez em quando para outros locais ali, ver como é que estavam os grupos, fazia palestras, trazia de algumas reflexões, ver o movimento na prática. Ele que ficava ali da sua sociedade escrevendo a Revista Espírita, que era lida por diversos espíritas, né, creio que não só dali, mas de outros continentes também. Enfim, e ele resolvia ver como estavam os grupos. Então, ele fazia suas viagens. E num dado momento, em 1867, Leon Denis tinha 21 anos de idade. Allan Kardec visitava, então, a cidade de Tours, que é a cidade que Leon Denis morava. E aconteceu um episódio interessante, e que a gente precisa ressaltar aqui, até para nos inspirar, porque havia uma lei na época que ela, de certa forma, proibia que eventos com mais de 20 pessoas, não me falha a memória, acontecessem. O grupo da época havia conseguido um alvará com a permissão, só que pouco tempo antes de acontecer essa reunião em que Kardec faria, então, a palestra, essa autorização foi cassada. Então, o grupo não podia realizar a reunião onde estava agendado. E aí, logo, o senhor Remondan, que era um amigo dos espíritas da cidade de Tours,
colocou a sua casa à disposição e disse, olha, tudo bem, vão para minha casa. Se isso acontecesse hoje, a gente resolveria até, de certa forma, facilmente. Você manda uma mensagem, Tours não era uma cidade tão populosa assim, e os espíritas não eram tantos assim, eram muitos, mas não na proporção que temos hoje, numa cidade, por exemplo, igual Uberlândia. Eu até brinquei hoje na live que eu fiz lá no Grupo Sorella, que Uberlândia tem a intenção de dominar o mundo. Então, as palestras do Grupo Sorella em junho, eu, Tarso e Gustavo, 75% delas serão proferidas por palestrantes de Uberlândia. Aqui agora, 75% pessoas de Uberlândia. Então não tinha assim tantos espíritas igual Uberlândia. Só para ter noção, Uberlândia hoje, segundo o último censo do IBGE, nós somos aqui praticamente 50 mil espíritas na cidade. Dá um percentual de 8%, o que é uma média altíssima, porque eu estou falando, vamos dominar o mundo. Então, hoje é complicado você avisar da mudança de um local. Na época não eram tantas pessoas. Então, se tivesse o WhatsApp na época, rapidamente você criava uma lista de transmissão e avisava todo mundo. Como não tinha essa comunicação, alguém precisava ficar no antigo local informando as pessoas da mudança. Aí você imagina, quem vai querer servir a este amigo chamada doutrina espírita, agora tirando da personificação de um indivíduo? Quem? Eu fico pensando, se fosse um palestrante conhecido, um Divaldo, por exemplo, né, Larissa? Eu sou Divaldo, vem na cidade, mudou o local, e aí, quem quer perder a palestra do Divaldo para ficar lá de plantão? Nossa senhora, aqui é um missionário, só um missionário. O Haroldo passou na cidade, ó, Gustavo agora no Tarso, o Haroldo está vindo, mudou o local, quem vai perder a palestra para ficar lá? Pois bem, na ocasião, Leon Denis, com 21 anos de idade, a minha idade, né? A gente hoje estava numa discussão de quem que é o mais jovem do grupo, revelei minha idade. Ele simplesmente aceita a tarefa e fica no local. Só que a gente tem que ressaltar que ele não perdeu a palestra. Eu acho que ele conseguiu dar um jeitinho dele ali, de que informou e correu para a palestra. Tanto que, olha, eu, William Jacob, falo por mim agora, nunca vi um outro relato de uma palestra feita por Allan Kardec. Ao que eu tive acesso até agora, Leon Denis foi o único a relatar o que ele viu, o que ele sentiu. Então é alguém narrando o que acontecia, e sendo codificador ali, o palestrante da ocasião, de uma palestra que foi feita a céu aberto, no jardim da casa do Sr. Rebondan. Leon Denis explica que eram 300 pessoas, um número considerável, não é fácil reunir 300 pessoas hoje, imagina na época. Eram 300 pessoas que, ele até brinca, né, que estragaram o jardim da casa do Sr. Rebondan, porque tiveram que ficar meio que aglomerados, para assistir a palestra feita por Kardec, cujo tema era obsessão, que era um assunto que Leon Denis falava, estava muito ali em voga na época. Então, a gente percebe nesse episódio de um garoto de 21 anos, que não é a minha idade, é óbvio, né, gente? Mas que abre mão de algo para servir à doutrina. E quando a gente faz isso, a gente sente uma alegria que aí muitas pessoas pensam, até vou trazer o Divaldo de novo para a história. Poxa, o que é que justifica alguém com 93 anos de idade, cheio de doença, cheio de dificuldade, cheio de limitação, ainda assim sentar diante do computador e ficar 1h30, 2 fazendo live? E só faz live porque está impedido de viajar, porque até pouco tempo antes de decretar a quarentena, Divaldo estava fazendo palestra, viajando o Brasil e o mundo, pegando avião, horas e horas no aeroporto. O que é que justifica alguém fazer isso com essa idade? Podia muito bem estar na casa dele tranquilo, descansando, apenas contemplando, e esperar o momento da desencarnação chegar. Então, o que movimenta o Divaldo, o que movimenta vários outros, é a alegria de servir. O que movimentou Chico até os 92 anos de idade, Chico praticamente custava mexer os membros, estava lá atendendo as pessoas, dentro das suas limitações, é claro. Então a gente precisa compreender que esses indivíduos que eu citei, Leon Denis, Allan Kardec, poderia citar aqui centenas de outros nomes que marcaram a história do Espiritismo, experimentavam uma alegria que a gente não tem noção ainda. Ou talvez tenham lampejos do que estes experimentavam. E é isso que os moviam, e é isso que precisa nos mover. Essa alegria de servir à causa.
claro que levando em consideração, que a Larissa colocou muito bem, os diversos compromissos que nós temos enquanto encarnado. O compromisso familiar, o compromisso profissional, mas sem esquecer e sem abandonar o compromisso com a doutrina, porque esse nos dá um tipo de alegria que só quem experimenta sabe o que é. Então, isso eu gostaria de trazer. Antes de encerrar, o Marcos falou que tem 20 anos e é bonito como a gente, né? Poxa, Marcos, muito obrigado. Realmente nós somos lindos. Eu gostaria de passar a palavra para que em um minutinho, cada um de vocês, isso não estava no script, mas vamos lá, vocês são bons de inspiração. E um minutinho para cada um para fazer aí as suas considerações finais e já agradecer o pessoal também. Vou lá, então. Eu já tinha separado um trechinho aqui. Então, finalizando aqui, já agradecendo, deixando beijos a todos, abraços, obrigada por estarem aqui conosco nesse café. E já mais para o final, tem dado momento que Jesus dirá assim: como são raros os que sabem ceder e partir em silêncio, por amor ao reino, esperando o instante em que Deus se pronuncia. Entretanto, Pedro, ninguém se edificará sem conhecer essa virtude de saber renunciar com alegria, em obediência à vontade de Deus, no momento oportuno, compreendendo a sublimidade de seus desígnios. Grande abraço a todos. Gustavo? Bom, é só agradecer, né? Agradecer a todos que acompanharam. A gente de vez em quando pode ver uns comentários, mas nem sempre para acompanhar todos, mas agradecer pela paciência, pela presença, agradecer aos três, né? Que sempre companhias muito boas, e dizer que talvez como São Francisco nós estejamos sendo convidados a desprezar o que amamos para amar o que desprezamos. Muito obrigado a todos e até a próxima. Bom, o William pega a gente de surpresa sempre, né? Mas ainda bem que a gente está no computador aqui e tem muito acesso, né, a mensagens. Eu acredito que nós vivemos tempos quase sombrios mesmo, né, em todos os aspectos, mas Jesus sempre nos deixa a mensagem do bom ânimo, da fortaleza, da esperança, porque ele mesmo já tinha essa capacidade da presciência, né, de saber que, apesar de muitos obstáculos, muitas intempéries, no final tudo vai dar certo, né? Então, nós vivemos e acreditamos na mensagem dele, né? De que, apesar de tudo que nos acontece no tempo atual, a mensagem é sempre de esperança, né? É sempre de que no final vai dar tudo certo, de confiança. E aí, lá no capítulo que Jesus tem um diálogo muito forte com Zebedeu, no Boa Nova, no capítulo 4, Jesus fala para Zebedeu a seguinte frase: não nos deteremos numa falsa contemplação de Deus à margem do caminho, porque o Pai nos falará através de todas as criaturas trazidas à boa estrada. Estaremos juntos na tempestade, porque aí a sua voz se manifesta com mais retumbância. Então, assim, eu acho que fica isso, né? É na tempestade que a gente ouve melhor a voz de Deus e nós temos a oportunidade de nos ajudarmos, né? Porque eu acho que não é fácil para ninguém, é difícil para todo mundo, e quanto mais unidos estivermos, melhor passaremos por tudo isso, né? Então, grande abraço, fiquem com Deus aí, até a próxima. Bom, pessoal, separei uma mensagem aqui, mas antes de lê-la, eu queria só pedir, mais uma vez, como eu pedi no começo, quem puder compartilhar, deixar o seu like, divulgar para os amigos. A Rede Amiga Espírita tem um projeto audacioso, mas que, se contar com a nossa ajuda, ela vai conseguir, que é chegar em 1 milhão de inscritos. Hoje ela está aqui com 348 mil, então se cada um de nós convidar mais um, e cada um de nós se inscrever, porque talvez estão aqui não se inscreveram, é super simples, fácil, e vai estar colaborando muito com a divulgação da doutrina.
A mensagem final que eu deixo é do livro de André Trigueiro, A Força do Um. E Larissa, está te perseguindo, hein? Mas é uma mensagem maravilhosa e é muito inspiradora, assim. Então, eu deixo para que a gente reflita e extraia de cada um de nós a força que nós temos e que André Trigueiro vai dizer de uma maneira muito forte, firme e, ao mesmo tempo, de coração. Diz ele, não importa o tamanho da crise, não importa a loucura do mundo, não importa a sensação de impotência, existe a força do um. A força de uma ideia impactante, a força de um sentimento superior, a força de uma ação transformadora. Comece com uma ideia, haja com o seu sentimento, transforme com a sua ação. Seja a força do um. Uma boa noite, meus amigos, fiquem todos com Deus e até a próxima.